Agora está na hora de praticar, né? Então, a ideia aqui, depois que a gente viu essas informações, a gente tentou coletar e passar o que a gente tinha de informações inicialmente para vocês, até para vocês se ambientarem. É um documento novo, com informações, às vezes novas aí para o pessoal, mas é aquilo. A Mentalistas vai ajudar, tá? Mas procura o seu contador também. E é claro, aqui a gente vai apresentar já o sistema funcional com a emissão da nota nacional, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Beleza, pessoal. A Mentalistas, ela tem um RP. E, claro, um RP com vários módulos. Um deles é a nota fiscal de serviços eletrônicos nacional. A gente tem vários outros módulos, tá, pessoal? NFS, CTE, estoque, financeiro, comercial e por aí vai. E a gente vai falar hoje da NFSE. Como é que é a cara? Deixa eu ambientar um pouquinho vocês aqui no sistema, até para ficar mais fácil a gente seguir. O nosso sistema hoje, ele funciona, a gente costuma falar de cima para baixo, tá? Então, na primeira linha aqui, eu tenho os módulos. Esses módulos, inclusive, eles são definidos conforme a licença. Eu posso ter uma pessoa com nota de produto, uma pessoa com CTE, com os dois, com o fiscal para poder gerar, né, as obrigações SPED, Integre e por aí vai. Logo, quando eu escolho aqui o módulo, ele me dá aqui, ó, as funções do módulo. Então, por exemplo, na nota fiscal de serviços eletrônica, eu tenho como fazer as emissões, eu tenho gerenciamento, aqui um ponto principal, o próprio monitoramento em si, que é onde eu vejo todas as notas. Aí eu tenho relatórios, eu tenho parte de cadastros, cadastrar o seu cliente, cadastrar serviço, e algumas parametrizações e configurações que são feitas durante o processo de implantação. A gente tenta sempre aquilo, otimizar ao máximo, a configuração do sistema para ficar fácil. Vocês vão ver que tem emissão fácil aqui, já vou gerar um pouquinho também de ansiedade aí para vocês. Tem uma geração fácil de notas aqui, eu acho que vocês vão gostar muito. A gente sempre tenta trazer isso, né? E claro, pessoal, toda vez que eu clicar em alguma função, ele me altera a área de trabalho. Então, a gente sempre fala aqui de cima para baixo que é aquilo. Com qual módulo que eu quero trabalhar? Com o que que eu quero trabalhar no módulo? E uma vez que eu esteja aqui no módulo, vou até clicar em monitoramento aqui, já dar um spoilerzinho, eu escolho a ação que eu quero fazer. Beleza? Então, é assim que a gente vai trabalhar aqui. Claro, no sistema tem várias outras, a intenção hoje é trabalhar com o nacional, né? Mas no nosso principal aqui a gente já tem a área de boletos e notas, você consegue pegar direto. Então, alguns clientes que precisam, por algum motivo não pegaram no e-mail ou nos outros formatos de comunicação nossa, consegue aqui pelo sistema pegar direto, tá, pessoal? Mas vamos lá. A gente vem aqui agora, desculpa, para a nota. Bom, a primeira ponto que eu vou mostrar aqui para vocês é a questão do cadastro de clientes, ou seja, cadastro de pessoas no sistema, tá? O cadastro de pessoas no sistema, ele basicamente consiste aquilo. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um estrangeiro, você consegue entrar com os dados aqui. E nós temos aqui a função de adição. Então, nela, eu venho e simplesmente digito aqui os dados do meu cliente. Então, eu tenho aqui informações da pessoa, documentos, se é uma pessoa jurídica, se ela tem inscrição municipal e outras informações. Eu tenho detalhes do endereço e detalhes de contato. Lembrando que o e-mail aqui, uma vez que eu lance, depois, se eu quiser usar uma função lá no sistema, que é a função de e-mail, eu consigo também. Mas aqui eu já tenho de imediato uma função que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu consigo buscar da Receita a informação do seu cliente pessoa jurídica. Basta que eu digite aqui o CNPJ e dê um Enter aqui nessa tela. Quando eu clico aqui e dou um Enter, ele me leva direto lá para o site da Receita, onde aqui basicamente, uma vez que eu entrei com o CNPJ e dei OK, ele já me entra aqui totalmente com os dados, ficando nesse formato aqui. Então, aquela função, ela busca direto a informação da Receita, tá? Aqui eu vou dar só uma quebradinha, o pessoal fala, poxa, legal, então eu vou conseguir buscar de todos? Não, tá? Aí deixa eu entrar aqui num detalhe. Pessoa física, pessoal, não dá para buscar porque lá na Receita eles pedem um nome e pedem o documento e pedem a data de nascimento, trazendo basicamente só o nome. Então, né, para ter a data de nascimento da pessoa também é complicado. Então, aqui, se vocês fizerem o cadastro da pessoa física, basta que digitar só o CPF, tá? E entrar com o restante dos dados. Uma vez que entrei com isso aqui, eu venho para o endereço. No endereço aqui tem um detalhe também. Se eu digitar aqui o CEP e der um Enter,
A gente traz aqui os dados do correio para vocês. Tá? Então vocês estão vendo que o cadastro é super rápido, né? O conceito da Mentalistas, para que você consiga fazer todos os seus procedimentos muito rápidos, ele está aqui também, tá bom? Fiz isso aqui, entrei com o número, né? No caso do local, cliquei em salvar, eu já tenho o meu cadastro pronto. O cadastro, como vocês viram, eu tenho aqui de uma empresa que a gente vai utilizar no teste, tá? Da Infis Soluções. Além disso, pessoal, para emissão da nota, nós também temos o cadastro de serviço, tá? Esse cadastro de serviço hoje, ele é feito de forma, claro, manual, mas é aquilo. Geralmente a empresa ela tem ali um serviço, dois, três, são raras as empresas que passam dessa quantidade. A ideia é o quê? Pega esse serviço, na formatação que a gente tem aqui, eu vou até dar um editar nesse aqui, a gente entra com esses dados para o quê? Para depois aproveitar esses dados na emissão. Imagina você tendo que digitar todos esses dados aqui em toda emissão que você fizer. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente selecionar o serviço e já funcionar, tá? Então eu vou fazer aqui o cadastro de mais um, só para a gente, não sei, ficar com essa informação aqui, tá? Eu estou ali com manutenção de sistema. Eu vou entrar aqui com. Desculpa, deixa eu colocar maiúsculo aqui. Vou entrar só com o nome e licença, tá bom? E vou entrar aqui com alguns dados. Eu já, claro, estou com esse material aqui preparado, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? E deixa eu só terminar de copiar e colar aqui, porque uma pergunta que pode vir aqui inicialmente é: beleza, Veloso, legal, tô vendo você preencher aqui, mas da onde que saem esses dados? Primeiro, aqui ó, o sistema a gente sempre tenta te ajudar, tá, com relação à informação e a gente remete isso aqui para o link. Qual o link, pessoal? Lembra lá quando a gente estava falando dos códigos? CTM, CTN, NBS. Pois é, são esses códigos que eu estou lançando aqui, tá? Então, esses códigos aqui é aquilo, confirma com a contabilidade, mesmo que você pegue nas tabelas. Na descrição do serviço, lembra que a gente falou também que é um campo livre? Aqui eu posso digitar o que eu quiser, tá? Então aqui eu vou digitar também o nome licença. Aqui em cima é só um nome utilizado para que você identifique o seu serviço, ele é um nome para o sistema, e aqui é a informação que sai na nota. Inclusive aqui, quando eu chamo essa informação, eu posso complementar lá, tá? Aqui, por exemplo, tem algumas empresas que trabalham com serviço recorrente. O nosso caso, por exemplo, manutenção de sistema. Se a gente todo mês quiser lançar lá a competência, eu posso deixar só manutenção de sistema e nessa manutenção de sistema, quando eu lançar lá na nota, eu simplesmente complemento com um dado referente a outubro de 2025, tá bom? E aqui, claro, eu entro também com operação tributável. Então vocês estão vendo que o preenchimento aqui é super simples. É o nome só para questão de identificação. O sistema aqui no local da prestação, ele na verdade já busca essa informação do cadastro do emitente, tá? Mas lá durante o processo na nota, você pode fazer à vontade, tá bom? Você pode desculpa, fazer à vontade, desculpa. Você pode alterar à vontade, conforme a prestação. E aqui, claro, a definição da prestação do serviço conforme os códigos. O cadastro de serviço aqui para gente é isso, tá bom? Bom, vocês viram super rápido. Eu fiz o cadastro do meu cliente e fiz o cadastro de serviço. A gente falou várias outras informações lá atrás. Isso tudo já está parametrizado durante o processo de implantação. Aqui agora, eu simplesmente vou para a emissão da nota. Vamos lá. Eu vou clicar em monitoramento só para vocês de imediato já visualizarem aqui. Claro, eu tive algumas emissões, né? A gente sempre, né, faz alguns testes antes, né? A gente já teve uma surpresa lá atrás quando a gente brincou aí com a nota fiscal de serviço de Belo Horizonte. Então a gente sempre tenta testar antes, por isso vocês estão vendo aqui os horários estão muito próximos da mentoria, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a emissão da nota. Olha só. Eu vou trazer para vocês a emissão simplificada. Quando eu clicar aqui, ele vai me trazer uma janela com esses campos. Se eu falar para vocês que a nota nossa simplificada, ela se resume a esses campos, o que que vocês vão falar? Impressionante, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que ele define aqui, a série. O segundo ponto é o número da nota. O próprio sistema vai aumentando essa numeração de forma automatizada, tá? Então você pode simplesmente ir dando sequência nessas emissões. A data de emissão aqui, a data de emissão da DPS, a data de emissão da nota, lembra, é quando é autorizado pelo governo. O campo importantíssimo, a competência aqui, ó, o Eduardo e o Vinícius falaram desse campo, pessoal, da prestação do serviço. Então é aqui, o sistema tenta sempre otimizar trazendo, mas você pode alterar à vontade, tá bom? Não tem problema não. Eu vou selecionar o meu cliente,
Nesse caso, eu tinha lá Infofisco Soluções cadastradas e dentro das parametrizações, eu coloquei aquele meu primeiro serviço cadastrado como padrão. Eu poderia selecionar aqui, tá, o outro, sem problema algum, beleza? Trouxe aqui o valor do serviço, vou colocar aqui um valor de R$ 100. E na discriminação, aquilo que eu falei, ó, até legal, tá aqui, manutenção do sistema. Eu poderia complementar aqui com qualquer informação, tá bom? A nota é só isso. Nesse momento aqui, eu vou clicar em salvar, ele vai me dar a operação realizada com sucesso e olha só, eu já tenho mais uma linha aqui pronta para o quê? Para ela ser transmitida. Vou pegar esse documento e vou transmitir. Olha que legal, pessoal. A nota autorizada, ou seja, eu vou gastar, sei lá, 15 segundos. Uma pessoa que, né, que já tiver acostumada, ela não vai gastar 10. Mas a nota já está pronta. Então a ideia nossa é trazer e facilitar. E olha só que legal. Uma vez que eu clique nela aqui e venha imprimir, vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui, né? Como eu disse, as ações que a gente tem, né? Os botões. A ela já aqui pronta para você passar para o seu cliente. Olha que legal. Claro, essa nota que a gente fez aqui, a gente fez em ambiente de teste, né? Mas se qualquer pessoa pegar e fizer a leitura desse QR Code, se você quiser, faz aí agora a leitura do seu QR Code com o celular. Essa nota ela vai te levar para o ambiente de teste e vai te apresentar ela gerada lá já dentro da receita. Legal demais, né? Isso aqui ficou muito bom. Veloso, até desculpa te Sim, interromper. claro. Então, para ficar claro para o pessoal, né, que está assistindo, que está, né, vendo a mentoria, revendo, né, até como Uhum. uma parte de treinamento. Então, usando ali, né, a emissão ali customizada, né, que é a simplificada, Essa. basicamente, para eu tirar a nota fiscal, são dois campos: é o cliente e o valor. Só isso, Vinícius. Basicamente, são só esses dois campos. Por exemplo, abri aqui, cliquei aqui, selecionei o meu cliente, vai ter uma lista. E eu digitei aqui o valor, sei lá, é só salvar. A pessoa não vai gastar 10 segundos, gente, para fazer uma nota. E até menos. A gente tem outras funções também que vão auxiliar também, mas ficou. Nossa. A gente fica até empolgado, né, quando a gente cria algo que vai ajudar muito. A gente sabe que isso ajuda muito. Que é aquilo, a ideia da pessoa é focar exatamente nas atividades dela. A emissão da nota é para complementar a atividade dela, né? Até porque ela tem que receber, tem que entregar a comprovação do serviço para a pessoa, mas ficou bonito demais. Ficou muito bom. Bacana. Beleza? Então, pessoal, vocês viram aqui, uma vez que eu clique e deu imprimir aqui, eu tenho ela na tela visualizada, tá? E aqui, claro, já vem, né, um PDF direto. Aqui é a representação física dela, vocês lembram, né? O XML a gente tem aqui no sistema também, tá? Bom, e aí vem aqui, a gente falou em um dos quadros a respeito de cancelamento e substituição. Nós temos aqui, ó, o cancelar. Uma vez que eu clique aqui e venha no OK, aí eu não, desculpa, eu não vou lembrar o nome da pessoa, uma pessoa até perguntou, né? Mas, olha só, pessoal, nós temos aqui os motivos. Então, olha só, hoje nós temos erro na emissão, serviço não prestado e outros. Lembrando que isso aqui é da própria Receita, tá? Não é sistêmico, não, é da própria Receita. Então, se eu cliquei aqui, eu tive o serviço não prestado, e aqui vem a justificativa, então, cliente cancelou o serviço. A pessoa iniciou, chegou a gerar a nota já e, sei lá, cancelou no meio do caminho, ou trabalhou um dia, o cliente não quis e cancelou. Fez isso aqui, clicou em confirmar, olha só que legal. Operação realizada com sucesso e é o status aqui já do documento cancelado. Uma coincidência, lá na emissão são dois campos, no cancelamento também são dois, Início. Muito rápido, muito Muito prático, bom, muito bom. né? Muito prático mesmo. Então, E tem como cancelamento, imprimir essa nota cancelada, Veloso? boa pergunta aqui, ó. Vamos pegar aqui. Hoje o documento, ele tem aqui a impressão dele, mas ele é só para controle. Essa pergunta foi excelente. Lá dentro da receita, pessoal, esse sistema aqui ele já consta como cancelado, tá? Se a pessoa pegar aqui agora, se vocês quiserem fazer e fizerem a leitura desse QR Code, ela aparece cancelado para vocês. Bom demais, né? Pois é, agora o controle da nota eletrônica é aquilo, é on time. O governo tá em cima, viu? E Bom, visualmente interessante. ali, né, tem a marca Isso que, d'água, né? isso que eu ia comentar. No nosso aqui, no nosso caso, a gente colocou ela com a marca d'água de cancelada. Tá bom? A gente tem ela aqui gerada, você consegue ter ela visualizada. Tem muitas pessoas que gostam ainda de guardar, né, o papel, né? Apesar que hoje vai um pouquinho contra no caminho de ficar guardando a informação, até porque a nota agora é eletrônica, né, pessoal? Até isso para vocês que usam papel, tá? Guarda ela como PDF.
que aí vocês podem imprimir no momento que quiserem, tá bom? É um dos pontos também dos documentos eletrônicos, essa questão da redução de consumo de papel. E além do cancelamento, pessoal, nós temos aqui vários outros botões aqui de ação, tá? Eu tenho como editar o documento, aí, claro, já edita ele no formato completo, né? Até para permitir que você faça alteração nos campos que você desejar. Nós temos como enviar por e-mail. Então, lembra aquele e-mail que ficou cadastrado lá na pessoa? Aqui no sistema a gente consegue configurar a saída de e-mail para que você consiga mandar para ela direto. Nós temos aqui, ó, a chave NFSE. Uma vez que eu clique aqui no documento e vem em chave, ele me mostra a chave, eu posso copiar e colar para usar, por exemplo, substituição de nota, para passar para alguém. A pessoa com a chave também consegue fazer a consulta do documento. Nós temos aqui importação, exportação, XML e PDF aqui, ó. Isso aqui super importante. Se você quiser ter os dois, o sistema já, né, até guarda automático, mas você consegue gerar a qualquer momento esses documentos, tá? Então, tudo isso aqui hoje a gente tem como função para que você consiga utilizar dentro do sistema. Beleza? Show. Ô, Vocês Veloso, viram? só Ah, tá, aproveitar ali no desculpa. exportar, que você Opa, mostrou ali, tem desculpa. o exportar isso. Tem um Uhum. exportar Excel ali, seria o quê? Seria relatório? Opa, sim, Vinícius. A gente gera, tá, pessoal? Vocês vão ver que nos sistemas nossos a gente tem essa condição, a gente sempre pensa nisso. Então aqui a gente gera em Excel, seja um resumo. Basicamente, o resumo são os campos que são apresentados visualmente para vocês. Ou seja, o completo. Lembra que eu falei, a nota agora o governo está controlando muita coisa. Então, por trás tem um monte de campo, mas é muito campo. E essa completa aqui é isso. Então, gera-se em Excel as notas que você selecionar. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, Vinícius, e vier aqui no exportar e clicar aqui na geração do Excel, seja resumo ou completo, ele me traz um Excel com todos esses registros selecionados. O pessoal deve estar perguntando, pô, peraí, então aquilo que eu fazia na mão antes, o sistema já vai me entregar na mão? Sim, já vai estar na mão. Com totalizadores, com a referência, com filtro. Se você quiser filtrar só documentos autorizados, tá bom? Então você já está com isso aí na mão, sim. Ô, Veloso, aproveitando aí, né, que nós estamos Uhum, falando de relatório, né, que no Excel vai ter resumido ou todos os campos que tem de preenchimento na nota, né? uhum. Visualmente aí também eu já consigo ali saber mais ou menos, né, se eu filtrar por um período, né, quantas notas que eu emiti, qual que é o valor de faturamento, eu já consigo ter isso, né? Consegue. Você tem vários totalizadores aqui, ó, visualmente diretamente na tela, tá? Essa grid aqui, como é que a gente separou? A gente vem com os dados da DPS primeiro e depois com os dados da nota, tá? Então, você consegue buscar aqui informações essencialmente do que você prestou de informação e depois já da nota autorizada. Até porque várias informações na nota, pessoal, quem vai devolver são os entes, tá? Ali seja o município ou própria Receita, né? Com o tratamento deles. Então, você tem aqui também, ministro. Então, essa pergunta que você falou de totalizadores e tal, olha lá, ó, valor líquido, valor total, tudo isso tem aqui. Beleza? Beleza, Boa, boa. obrigado. Show. Vocês estão vendo que a ideia é aquilo, né, gente? A gente tentou trazer ao máximo para vocês facilidade. Tudo que fosse mais rápido, que fosse visualmente mais fácil de se ter na tela, a gente veio trazendo. Claro, com o tempo a gente sempre melhora, vocês conhecem a gente não para quieto, né? Tá sempre mexendo aí no sistema. Mas se lá na frente vocês tiverem sugestões, mandem, não tem problema, tá? A gente vai tentando aí sempre fazer o que é melhor para todos, sempre pensando em todos. Bom, eu mostrei aqui para vocês a emissão simplificada, a emissão rápida, né? Nós temos também uma emissão, pessoal, baseada nas pessoas que têm um sistema de gestão. Hoje nós temos o sistema emissor para vários municípios. Vou falar de Belo Horizonte. Belo Horizonte, por exemplo, é um deles. E nós temos algumas empresas que têm um sistema de gestão e elas conseguem gerar as informações necessárias de forma automatizada. Através do quê? Através de um arquivo texto, um arquivo TXT. E a gente colocou nesse sistema aqui também o arquivo TXT para o layout, né? A função de importação desse arquivo TXT, tá? Nós temos hoje um layout padrão e os nossos clientes aí que têm essa informação, que têm essa integração, vão poder utilizar também já a nota nacional com a nossa solução. Onde está isso? Aqui dentro do monitoramento, eu tenho a função aqui, ó, de importar. E dentro dela, eu tenho várias ações. Eu posso importar XML. Então, por exemplo, os clientes que estão saindo de outro sistema para o nosso e que tem aí o XML da nota nacional, você vai poder trazer o seu histórico para cá, tá?
Então, a gente teria aqui esses documentos. E, claro, a gente consegue trazer, conforme ainda consultas na Receita, o Lones até tocou, né, no assunto, se você tiver a série e o número da DPS, se você tiver a chave da DPS, tiver a chave da nota, a gente viu que tem o botãozinho chave ali em cima, você consegue trazer para cá esses documentos. Mas aqui, ó, eu tenho ainda no formato modelo Abrace a importação do arquivo que os nossos clientes trabalham ou no layout que a gente trabalha. E aqui eu tenho já um arquivo texto preparado, tá? Onde eu vou fazer essa importação, pessoal. Olha só, o cliente ele gerou esse arquivo lá, ele já está no layout que a gente precisa e eu só dou essa carga nele. Uma vez que eu der essa carga aqui, olha só, ele já traz tudo pronto. Vocês viram quantos cliques eu dei aqui para poder fazer isso? Eu cliquei 2 vezes, parece coincidência, né? E depois eu fiz só a seleção do arquivo. Então, é muito rápido, é muito dinâmico. E aqui eu só tenho que simplesmente escolher uma nota ou várias. Eu consigo filtrar só agitadas. Então, aqui, uma vez que eu traga os documentos, olha só que legal. Eu posso pegar aqui e simplesmente fazer a transmissão. Operação realizada com sucesso. E eu tenho aqui já os documentos autorizados. Vou abrir até um aqui, vou dar um imprimir aqui de novo, Vini, só. O pessoal ver que, tipo assim, é um documento pronto, tá? Se vocês quiserem pegar o QR Code aí e fazer a leitura com o celular, já tá lá na receita. Então, por aí vocês já conseguem ver esse documento. Muito prático, pessoal, também. Muito fácil. A gente tentou ao máximo otimizar isso para vocês, tá? Roberto, até aproveitando para explicar um pouco aí, né, para o pessoal não confundir, né? Uhum. Quando o Roberto mostrou ali, né, a emissão simplificada ali no customizado, ou até se for clicar na completa ali, que são todos os campos, né? Nós estamos falando de empresas que têm um volume menor de notas fiscais por mês ali, né? Sei lá, Pô, 50, 100 notas por mês, né? Justifica ali você fazer uma por uma ali, né? Pela velocidade que o Roberto colocou ali, só um cliente e o valor, né? Faz muito rápido. Mas a gente também atende clientes que emitem para lá de 1.000 notas por mês, né? Um cliente nosso até foi um dos primeiros, inclusive lá quando a gente lançou a empresa, foi o primeiro software de nota fiscal de serviço aqui na nossa cidade, né? Na capital mineira aqui em Belo Horizonte. A Unimed foi um dos nossos primeiros clientes, né? E ela emite para lá de verdade. 1.000 notas, né? Ó, sim. Com a gente aí. Então, quando o Roberto ali selecionou ali 4 notas e transmitiu em lote, poderia ser 4, poderia ser um filtro de 40, de 400, de 4.000, de 40.000. E deixa o Quantas programa fossem. trabalhar. Quer dizer o quê? Você importa um arquivo texto que saiu do software RP, né, da empresa, do sistema de gestão, independente de qual é a atividade, segmento da empresa. Esse arquivo texto, cada linha vai ser uma nota fiscal, importou para o programa, você transmite em lote, seja uma, 10.000, 10.000. Então, essa é a facilidade e a vantagem do integrador para quem tem outro software para integrar com o nosso. Agora, Boa. né, vamos pensar aí, Veloso, tem empresas que têm faturamento recorrente. É igual o nosso, né? O nosso a gente tem ali uma Sim. mensalidade que a gente cobra para dar manutenção no sistema, para dar suporte, etc. Né? O cliente paga a gente o mesmo valor todo mês. E Uhum. tem atividades que têm, né, prestação de serviço semelhante, como treinamento, como contabilidade, advocacia, escola, ensino de idioma. E aí, como que poderia esse cliente que não tem outro software, mas já com o nosso sistema, ter uma agilidade maior de fazer também essas transmissões em lote, em vez de todo mês ter que fazer uma por uma? Boa, Vinícius. Boa, boa. Eu tenho até uma, é, é, uma função que vai ajudar muito o pessoal. Eu vou só pegar um pouco do gancho do seu, ainda lá do importador, pessoal. Lembrando que com o importador também, você elimina a condição de erro de digitação. Por que que eu digo isso? Imagina, você tem o seu sistema de gestão, você está lançando lá uma escola, por exemplo, está lá com o pai, né, pagando ali mensalidade do filho, tal, 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 e o sistema deles gera o TXT. Imagina, em vez da pessoa digitar lá no sistema da escola e digitar de novo no sistema emissor, ela já por lá gera tudo. Ou seja, você elimina problemas de erro por digitação errada, por dupla digitação, tá? E aí, pegando um pouquinho também o gancho aí de escolas e outros, né, atividades, como você disse, são recorrentes. Além dessas duas funções, da emissão simplificada e da emissão até do arquivo TXT, nós temos uma função aqui, o pessoal já deve ter visto, né? A função clonar, pessoal. O que que ela faz? Ela, exatamente como o próprio nome dela fala, ela clona os registros que você quiser.
que você informar. Então, imagina, eu vou pegar aqui, por exemplo, 3 registros e vou clicar em clonar. Nesse momento, o sistema ele me pergunta tanto a série quanto a numeração, e eu tenho aqui a série já gerada, ok? Da DPS, e a numeração, uma vez que eu clique aqui, ele já entende qual que é a numeração de sequência. Eu tenho aqui data e hora de emissão e competência, lembrando, essa informação ele vai jogar em todas, tá? Que você tá, vamos dizer assim, clonando. E uma vez que eu clico aqui em OK, olha só que legal, eu tive todas essas notas, essas 3 notas aqui que eu peguei clonadas. Olha que coisa linda, gente. E eu mostrei aqui 3, mas imagina você. Você vem aqui e filtra o mês anterior. Vamos dizer que eu estou gerando aqui outubro, que seja o mês de setembro. Você vem aqui e filtra setembro. Você pega só as que estão autorizadas. Você marca todas, você trabalha aqui com todos, ó, para poder apresentar tudo de uma vez e manda marcar todo mundo e clica em clonar. Ou seja, com poucos cliques você consegue clonar todo o seu faturamento, toda a emissão de nosso faturamento do mês anterior. Então, isso, Vinícius, nossa, tipo, eu acredito que quem tá vendo, né, já tá assim, opa, peraí, aquilo tudo que eu tinha que refazer, redigitar, aquilo tudo, com isso aí tá pronto? Sim, naquela velocidade que você viu. A velocidade às vezes depende um pouco do computador, depende da quantidade de notas, mas super simples. Para no final você ter aqui 4 mil notas replicadas para você só transmitir no final. Acho que é bom reforçar, né? Pensando em processo, né? Vamos imaginar que um cliente está implementando o nosso sistema, né? Está começando com o nosso sistema e nunca tirou nota. Mas é esse processo recursivo. Vamos imaginar que seja uma escola infantil, Sim, que sim. tem lá 100 pais, né? São 100 Uhum. alunos. Então ele vai cadastrar no sistema uma primeira vez, né, as 100 notas fiscais ali dos pais, o faturamento dele ali, pela função ali simplificada, que é só cliente Só, valor, né? cliente valor, papapá, e transmitiu aquelas 100 notas no primeiro mês. No próximo mês é que vem a mágica. Porque Boa. ali, né, no botão filtrar ali, você vai filtrar o mês anterior as notas autorizadas, Uhum. né? Vai ali embaixo, né, no visualizar de 25 muda para todos e clica no botão clonar. Quer dizer, que ele já Sim. vai pegar, né, as 100 notas, você já vai escolher a data de prestação para o outro mês e ele já vai gerar as novas 100 notas do outro mês. Basicamente, com elas geradas, você clica lá em Em todo selecionar mundo aqui todos e transmitir. e transmite todo mundo. E se quiser, antes de transmitir, fazer uma conferência, embaixo ali no sistema vai ter a quantidade de notas, vai ter o valor, então dá para conferir antes de transmitir também. Boa. Agora, Veloso, uma Uhum. pergunta. E um cliente que já, vamos imaginar, usava outro programa não o nosso, ou tem, né, já uma base de dados na própria Receita, né, de notas emitidas, e vai começar a usar o nosso. Uhum. Tem como aquele primeiro mês, em vez de ele ter que digitar todas as 100 notas, ele buscar esses dados lá da Receita e meio que chupar, integrar, importar esses dados para o nosso programa? Não, tem sim. Tem até 2 formas aí. Vamos lá, pessoal. É, Você pode importar aqui o XML do seu sistema anterior, tá? Então, se o seu sistema anterior for com a nota nacional, porque depende da época que a pessoa a gente está em outubro de 2025, depende da época, né, que o pessoal vai estar vendo o vídeo aí. Como a nota começa agora em vários municípios, né? Belo Horizonte tá começando agora e outros vão entrar, depende de cada um. Mas se o seu sistema emite a nota nacional, a gente consegue importar o XML dela aqui, tá? E ele já traz tudo e é aquilo. Uai, Roberto, mas eu conseguiria clonar? Sim. Se o do registro estiver aqui, a gente clona sem problema algum, tá bom? Segundo ponto, o Vinícius até comentou, né? Opa, e se não for, se for um sistema de outro e tal. O que que acontece hoje, pessoal? Os municípios, eles estão replicando essas notas, esses documentos eletrônicos lá para o ambiente nacional. Se os seus documentos já estiverem lá e você quiser buscar isso, você através aqui da série e número de DPS ou por chave ou por algum outro formato, você consegue sim trazer esses documentos para cá. Tá? Então, Vinícius, se houver a informação, a gente consegue trazer. Isso sem, Excelente. sem erro, tá? Assim, é fenomenal.
Esse pedaço também aqui do sistema, né, o pessoal do desenvolvimento, a gente fez muito teste, a gente tentou ampliar ao máximo o que a gente conseguia trazer de histórico. Então, você que está com um sistema aí, que está pensando assim, poxa, não vou ter histórico e tal, não se preocupe, a gente tenta trazer, tá? Ah, o sistema, ele não vai dar alguma coisa assim. A gente tem outros formatos também, tá? De ter esse histórico, por exemplo, o próprio cadastro de pessoas. Então, conversa com a gente. Não tem erro, não. A gente tenta ao máximo aí te auxiliar nesse processo. Tá? Um ponto que eu lembrei aqui também, Vinícius, a gente tem clientes hoje que usam a planilha, cara. Verdade, verdade. Porque você falou aqui da importação e falou dos processos. O que que é, pessoal? A gente falou aqui de emitir na mão, a gente falou do clonar e falou do importar o arquivo TXT, né? Você pode falar assim, nossa, eu já tenho esses dados todos no sistema, e hoje o meu sistema, ele às vezes traz um formato diferente, não traz o formato de vocês, ou traz os dados em outro formato, pessoal. Esse layout que a gente tem do TXT, a gente tem ele numa boneca também de Excel. A gente tem alguns clientes que fazem o quê? Eles vão copiando e colando algumas colunas, que algumas são fixas, né? E no final ele gera o TXT pronto também, tá? Então, se você tiver essa necessidade, até nesse formato a gente consegue também trabalhar. Porque no final é aquilo, gerou o TXT para a gente trabalhar, o sistema vai importar bonito, ele faz, né, validações, inclusive, ali no meio do caminho, para poder auxiliar e no final você ter aí as suas emissões todas completas, todas ok. Lembrando que o Vinícius comentou um fato muito importante também. Aqui embaixo, o sistema sempre tenta trazer as informações para que você trabalhe. Então, se eu vier aqui num filtro, por exemplo, e trouxer só as digitadas, claro, olha só, eu já teria clonado, tem aqui as digitadas, ele vai me apresentar todas e opa, eu tô aqui no meu sistema com 540, aqui tá 540. Opa, já é o primeiro indício de que tá tudo ok. Então você tem conciliações do sistema também, quantidade de notas. Opa, eu tô com 3 registros, eu tô com 3 notas lá também. Legal, tá? Lembrando que a qualquer momento a gente também consegue gerar aqui o Excel do que tá aqui. Então, formas de conciliar tem aos montes, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu limpar aqui o filtro. Bom, pessoal, depois disso tudo, né, de todas essas emissões, de todo esse processo, esse trabalho que foi desenvolvido aí para vocês, claro que a gente não queria parar nisso. A gente queria trazer um pouco mais. E nesse sistema aqui, nós temos uma função que eu acho que muita gente que faz aí o controle financeiro vai gostar, que são os indicadores. Aqui eu tenho uma visualização rápida de tudo que foi feito no sistema pelo dia. Então, por exemplo, se eu quiser tratar aqui só o dia, se eu quiser tratar o mês, eu consigo. E uma vez que eu escolha aqui a forma, eu quero pela data de autorização, ou eu quero pela competência, autorização, né, da NFSE, ou pela competência que foi destacada lá no DPS. Eu simplesmente peço aqui ao sistema para me trazer aqui alguns totalizadores. Então, olha que legal. Eu tenho 11 notas autorizadas, eu tenho uma cancelada, e vocês viram que o sistema já deu até uma piscada aqui. Ele falou: opa, você tem nota digitada. E é aquilo, né? Opa, nota digitada, o que que você tem que fazer com ela? Ou você vai autorizar, ou lá na frente você nem vai ter esse documento. Então, aqui você já tem uma visualização para uma tomada de decisão. Opa, eu tô aqui com nota, ô gente, tem que autorizar a nota, eu não posso ficar com nota digitada. Ou ela tem que ser autorizada, ou eu não tenho nota. Essa, vamos dizer assim, a nota digitada aqui é a DPS, tá? Então, pessoal, já é uma primeira visualização. Pô, legal, Beloso. Você podia também trazer alguns números valores aí, né? A gente não ia deixar isso para trás, né, pessoal? Então, aqui em valores, a gente tem vários valores baseados lá na nota. Então, eu já tenho aqui de imediato o valor líquido e já tenho aqui de imediato o valor de serviço. E, claro, a gente trazendo vários outros valores que são destacados nos documentos, tá? Então, para quem é do financeiro, para quem quer conciliar, para quem quer acompanhar, os indicadores aqui, a cada momento aí que vocês quiserem utilizar, sem problema algum. Basta só definir aqui o tipo de filtro que ele vai, com que ele vai funcionar, selecionar aqui a data e pedir para aplicar, ok? Indicadores aqui é Show. bem legal. Bom, pessoal, do sistema aqui, o que a gente tenta trazer aqui nesse momento, assim, de imediato, né, até para esclarecer pontos da nota nacional, é isso, tá? Só que eu queria mostrar aqui para vocês um ponto também, tá? Você recebeu uma nota e quer fazer a conferência dela, hoje tem um link, tá? Que você pode fazer essa consulta. Deixa eu trazer para cá. Hoje você tem, dentro do ambiente lá da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, você tem a consulta pública. E aqui você consegue fazer a consulta pela chave de acesso ou pelos dados da DPS.
tá? Então aqui, conforme a seleção, você simplesmente vai lançar aqui, por exemplo, eu tenho uma chave de acesso, eu até cheguei, claro, a fazer a consulta dela, então ela tá gravada aqui, tá? E eu vou usar aqui esse CAPTCHA do governo. Equipamento esportivo. E vou verificar. Uma vez que eu passei pelo CAPTCHA aqui e deu um consultar, eu consigo, olha lá, fazer a pesquisa da nota. Essa nota aqui já é oficial, tá? É um ambiente oficial, não é ambiente teste que a gente estava usando, não, tá? E aqui eu consigo fazer tanto o download, né, da Danfoss, quanto a versão, questão da versão para impressão, tá? E aqui, olha lá, ó, eu tenho os dados referentes à nota, tá bom? Com outras abas aqui também, tá, pessoal? Então, serviço prestado. Então, aquilo que vocês viram lançado lá no sistema, é isso aqui que a pessoa com a chave consegue ter acesso. Ok? Então, é só para vocês guardarem, guarda esse linkzinho aí, dá um print na tela, ou depois esse vídeo vai ser disponibilizado, pega aí que é bem útil, tá? Bom, deixa eu pegar aqui. Deixa eu até passar. Ah, beleza. Aqui é a da verificação da autenticidade, legal, tá até no slide. Beleza. E agora aqui, pessoal, uma última pausa para pergunta. Então, se o pessoal tem pergunta, meninas? Deve ter, né? Porque Tem agora foi o bastante. prato, né? É a última etapa, né? Até a gente É, pede para, como diz o outro, quem ainda tem dúvida, agora é a hora, né? É o boa. último momento aqui. Nós temos uma pergunta aqui do Marcelo, vou deixar até para você, Veloso, no embalo aí, Hum, responder. tá. Né? Que você está falando de consulta, né, de veracidade da nota. Devo consultar a veracidade de todas as notas que recebo dos fornecedores? Pergunta do Marcelo. Essa pergunta, ela é boa e ao mesmo tempo ela, né, vamos dizer assim. Ô, Marcelo, o detalhe é o seguinte: se você confiar em toda a nota que você recebe, a gente sabe também que às vezes é difícil, a pessoa trabalha com muita nota, está recebendo muita nota. Mas a ideia é que sim, você faça a verificação dessas notas, até para você ter a certeza que aquele documento é válido. E não é só questão de validade, não também, tá? Questão de autorização. Imagina, você faz a consulta de uma chave dessa e ela aparece como cancelada para você. Ou seja, a pessoa que emitiu a nota para você gerou, te entregou, recebeu e depois cancelou a nota. Aí ela cancelou a nota por N motivos, né? Mas, enfim, vale a pena sim verificar sempre a veracidade das notas que você recebe. E com esse link aqui, você consegue fazer isso, tá bom? Beleza, Veloso. Próxima pergunta aqui no chat, aqui da Valéria. Isso aqui eu vou te responder, Valéria. Precisa enviar digitalmente o XML da nota para o cliente? Acho que aí a pergunta é boa, né? Porque nós É. falamos de impressão, né? Que normalmente a impressão da Aham. nota ela é no papel A4, ofício, né? Uma impressora normal aí a laser, né? Uhum. Mas o envio por e-mail, né? Vai ocorrer em muitos casos ali, né, na grande maioria. Se não for por e-mail, vai ser por WhatsApp, né? Hoje seriam os canais de comunicação aí mais utilizados, né? E aí, às vezes, o cliente manda muito o PDF, né? Que é só a representação gráfica, é o resumo, não é a Uhum. nota completa. Então, o ideal, Valéria, é que sim, que você mande os dois arquivos, que mande a nota em PDF para o seu cliente visualmente ver, até se ele precisar de imprimir do lado dele, tá tudo fácil e tranquilo. Mas o XML é muito importante porque ele é o documento realmente fiscal, validado Boa, juridicamente, verdade. assinado com o certificado digital da empresa. E lembrando, é esse arquivo que você tem que guardar por 5 anos. Então, o ideal é que quando for mandar para o seu cliente, mande os dois, porque aí você vai estar ajudando o cliente nas duas etapas, tanto na impressão quanto nesse cumprimento aí de arquivamento, né, de documento fiscal por 5 anos. Legal. Próxima pergunta aqui da Ana Luísa. Vai para o Eduardo aí. Você vai ajudar a Ana. Vamos lá, vamos lá. Como funciona o desconto de IPTU com a emissão da nota fiscal de serviço? Aqui na minha cidade tem o desconto, só Boa. que agora com a mudança para o nacional, como que aconteceria? Como que ficaria? Pergunta boa, hein? Ah, pessoal. Oi. Eu acredito que a Ana seja aqui de Belo Horizonte. Ô, Ana, Ajuda a pessoa, né? escreve pra gente no chat aí, Ana, você é de É, Belo é, Horizonte. é, Mas, enfim, Belo Horizonte tem um programa que chama BH Nota 10, né? Onde
Era uma forma de estimular o tomador de serviço a pedir a nota fiscal do prestador, convertendo um percentual daquele serviço em desconto no IPTU do ano subsequente, né? Então, é um programa que fez bastante sucesso, e tem outros municípios que têm programas de benefícios parecidos, né? E essa questão vai ficar individual para cada prefeitura, para cada município. A troca de sistema não impede que esse tipo de programa seja implementado. Agora, é algo a ser definido por cada município, tá? A gente não consegue precisar hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, como que vai ser, se vai ser extinto ou não. Até o momento, o programa está ativo, tá? Até porque, como eu falei anteriormente, né, o ADN, né, o Ambiente de Dados Nacional, vai permitir a consulta desses documentos. Esses documentos vão ficar disponíveis para os entes interessados, né? Então, a gente falando aqui da Secretaria de Fazenda Municipal, eles continuariam tendo acesso aos documentos, apesar dos documentos estarem sendo emitidos no ambiente nacional, tá? Então, mas São Paulo também tem a nota fiscal paulista, Rio de Janeiro tem a nota carioca, então esses benefícios vão ficar uma definição aí específica de cada município, mas nada impede na mudança de sistema que esses programas eles continuem. Ela respondeu Show. aqui, deu riso aqui, kkkk. Ela falou que é de Belo Horizonte, que inclusive é parceiro nosso de contabilidade. Ah, Ah, então é esse. Então tá em casa. já é. Tá em casa e a pergunta, né, muito pertinente, né? Porque É é igual benefício, Belo tá doido. Horizonte aqui, né? Permite até 30% de desconto, né, no valor do IPTU. Então é uma É um condição valor muito considerável. interessante. Nossa. Fora as condições hoje de poder até, se você não tiver imóvel na cidade, doar o seu crédito para outra pessoa que tenha, né? Então é um programa de benefício muito bacana que a gente tem aqui na cidade e eu acredito que o governo deve também replicar isso para outras cidades, independente de ser o ambiente nacional. Mas vamos aguardar. Realmente é uma pergunta ainda que só com a virada, né? E mais para frente a gente vai ter essas respostas práticas. De toda forma, nós vamos abrir uma consulta com a prefeitura, né? E por você ser nossa parceira, Ana, a gente responde, tá? Depois individualmente para você. Tem mais uma pergunta, Veloso, é a última aqui do Lucas. Uhum. A nota fiscal de serviço eletrônica nacional já está preparada para a reforma tributária de consumo? Nota nacional já está preparada. Essa pessoa já está lá na frente, né? Deve ser contador também. Isso já conhece aí. A gente chegou a falar da RTC, né? Mas vamos lá. Não, pessoal, a nota nacional, ela vem sendo implantada aos poucos, né? A reforma tributária, claro, eles estão interligadas, mas é um assunto à parte, tá? Então, por exemplo, o caso de Belo Horizonte, que está entrando agora com a nota fiscal nacional, ela veio para substituir o modelo que a gente está usando. Ainda não está entrando com as referências da RTC, tá? As referências aí da reforma tributária, elas vão entrar agora a partir de janeiro, né? No dia 5 de janeiro, se me lembro bem. E aí, claro, o documento já estará com essas informações. Agora, 2026, pessoal, inclusive, é muito mais caráter de teste do que da própria informação em si, tá? Mas aí, né, a Receita Federal, né, os órgãos, eles vêm fazendo de forma pausada, por mais que está acelerado, mas de forma pausada para poder chegar, vamos dizer assim, no melhor modelo para, em tese, beneficiar todo mundo, né? Aí dá tempo de todo mundo fazer, as próprias empresas de desenvolvimento, né? Conseguirem entregar esse material. A gente está numa correria, né? Desenfreada para conseguir fazer o melhor aí para vocês, tá? Mas nesse momento não. Para o próximo ano, sim. A Acho gente que é está aqui em importante. outubro, né? Eu ia 2025. falar isso, É. Veloso, É. porque o vídeo vai ser postado no YouTube e acaba virando Ah, atemporal, né? Então, é. quem está assistindo, se for ainda em 2025, né, a resposta é não, Boa. porque, né, o complemento dos dados, né, de CBS, de IBS virão, né, em 2026. Agora, quem já estiver assistindo o vídeo for 2026, 27, né, aí já a interpretação é outra, né? Igual o Roberto falou, 26 ainda é caráter de teste, não vai ter ali pagamento de imposto, é só vamos falar assim, uma parte prática para a empresa de software testar o programa junto com o contribuinte e, claro, o contador ali vir já fazendo todo o mapeamento tributário, falando de serviço aí nos códigos, né, de NBS, né? Mas se for 2027, quem estiver assistindo o vídeo, aí nós já estamos com certeza já trabalhando, né, Tá os dois rodando. sistemas em paralelo, né?
pagando o PIS e COFINS de um lado, mas também já começando a pagar o CBS e por aí vai.